Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pela participação aqui na nossa palestra. Como a Carol falou muito bem aqui, a Stelo é uma empresa que está entrando com inovação, com um investimento muito forte em meio de pagamento e simplicidade para os compradores e também para os vendedores. Então, nós vamos passar um pouquinho aqui falando um pouquinho da Stelo e como que essa relação, quando a gente pega esses dois modelos, são muito conversados hoje no mercado, né? Um checkout transparente, que é um modelo direto, ou uma carteira digital. Então vamos começar. Vamos imaginar que essa bolinha verde aqui é a sua loja virtual. E cada uma dessas bolinhas em volta, parece um satélite, é alguma função que você tem que se preocupar. Quem está ouvindo a gente aqui que tem uma loja sabe muito bem o quanto que é difícil de administrar, né? Então, são diversos fatores que influenciam o seu dia a dia, suas vendas, sua conversão, sua organização. Mas a gente vai destacar alguns aqui. Então, por exemplo, a plataforma que você escolhe, a logística, né? A gente sabe que no Brasil tem um sério problema logístico, os produtos que você vai vender, o preço, né? Quase nada importante. Campanhas de marketing, né? Um exemplo aqui, o Google, né? Muitos lojistas falam que é praticamente um sócio, né? Mídias sociais, hoje cada vez mais forte no nosso dia a dia, né? A gestão financeira e meios de pagamento, né? Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre meios de pagamentos, vamos falar sobre a Stelo. O que é a Stelo, né? Como é formada, de onde vem a Stelo, né? A Stelo faz parte de um grupo Elo, que é exatamente o grupo do Bradesco e do Banco do Brasil, um grupo muito forte da união desses dois bancos, que embaixo desses dois bancos nós temos algumas empresas já conhecidas, né? A Cielo, simplesmente a maior adquirente do país, a Lelo, que é uma empresa de cartão benefício, alimentação, a Elo, que é a bandeira do grupo, hoje uma das bandeiras mais importantes do país, e a Livelo, que é a mais nova empresa, ela trabalha com pontos, com rewards, que vai entrar também em atuação mais um pouquinho para frente. Então hoje vamos focar aqui na Stelo. Então, para ficar bem claro, é uma empresa do Banco do Brasil e do Bradesco, com uma participação também agora aprovada da Cielo. Então, somos todos irmãos embaixo do Banco do Brasil e do Bradesco. Complementando, o que o mercado oferece hoje, né? Hoje você tem duas maneiras que você consegue processar pagamento. Você utiliza um modelo transparente, né, que é um modelo direto do seu site, você faz toda a administração, então você opta por um modelo de facilitadores e de carteiras digitais. O que a Stelo fez? Ela fez exatamente um modelo que agrega as duas opções em uma única empresa, né? Então, com a Stelo, você consegue, de maneira simples, segura e flexível, ter uma carteira digital muito forte e um modelo de subadquirência, né, como é comumente chamado, você faz ele direto, transparente, sem nenhum redirecionamento direto no seu site. É o seu site com a montagem e com o desenvolvimento que você bem entender, como você escolher. Qual que é a proposta de valor da Stelo, né? O que você ouve muito falar no mercado, né? Bem comum outras empresas falarem, nós já oferecemos um contrato, uma integração, fazemos gestão de risco, né, antifraude, mediamos disputa, fazemos conciliação financeira, temos um gateway integrado. Isso é muito comum de se ouvir, né? Onde é que a Stelo entra como diferencial dentro do mercado? Além de tudo isso, nós temos garantia de chargeback. Isso nós estamos falando que 100%, 100% das transações que passarem na carteira, nós vamos assumir a transação. Isso é segurança para quem estiver utilizando a Stelo. Pagamento com dois cartões. Você que tem um ticket alto ou você tem transações de valor mais alto, você pode trabalhar com pagamento de dois cartões já com a Stelo. Você tem a opção dos dois checkouts, né, o transparente e a carteira digital. Isso fica a opção do lojista. O checkout single sign-on, onde é um checkout que o comprador, não precisa se logar com o lojista, ele se loga somente na Stelo e a Stelo passa todos os dados para o lojista, todos os dados de tudo que ele precisa, como relacionamento para o lojista, nome, endereço, telefone, sexo, idade, e-mail, ou seja, tudo a gente passa para o lojista. Nós trazemos um cliente a mais, trazemos compradores para o lojista, nós não retemos essas informações. O sistema de recorrência e assinatura, ou seja, se você tem um site de bebidas, de vinhos, ou então de algum serviço que você queira fazer recorrência, já teremos como solução dentro da Stelo. A integração com bancos, né, como nós estamos embaixo de dois bancos, nós já temos essa integração, ajuda muito na parte de conhecimento dos compradores, dos usuários. A gestão de recebível, porque com a Stelo você pode escolher se você quer receber
todos os seus recebíveis à vista ou receber conforme o fluxo, né? Se você fez uma venda parcelada, você recebe conforme o seu parcelamento. Você tem promoções direcionadas, porque como nós temos o contato com o comprador e com o vendedor, nós podemos fazer promoções da maneira que for melhor para os lojistas ou a oportunidade que for. E uma área logada diferenciada. A proposta da Stelo é ser uma empresa inovadora, uma empresa de tecnologia, então ser fácil para que o comprador tenha acesso às promoções e tenha acesso também a uma compra num ambiente moderno. O que você pode fazer com a sua conta Stelo? Você pode comprar online, você pode fazer transferência entre contas, você pode passar um valor para alguma pessoa que também tem uma conta da Stelo. Você pode fazer saques e depósitos, você pode administrar a sua conta Stelo com valores que você queira acreditar ou debitar. Você pode criar contas adicionais, por exemplo, você pode ter uma conta para sua esposa, para o seu filho ou para algum parente, um amigo, você que escolhe como você quer fazer. Você pode deixar vinculada com a sua conta e você faz a administração das contas adicionais. E as ofertas, né? No caso do comprador, a gente trabalha com os lojistas para desenvolver ofertas específicas para os compradores. Isso traz venda, né? E quais são os meios de pagamento que vão estar dentro da carteira Stelo, né? Além do cartão de crédito, né, que é o mais utilizado, você tem cartão de débito, você tem um cartão pré-pago, qualquer tipo de cartão pré-pago. O cartão benefício, isso já é uma vantagem do grupo, né, de ter a Alelo como uma empresa irmã. Você pode usar cartões refeição ou então Vale Cultura já dentro do sistema da Stelo. E o que for do transparente, além do que você tem na carteira, você ainda tem as transferências do Banco do Brasil e do Bradesco, né, e boleto. Aqui já é no meio direto, né, no transparente. Então, quando a gente fala muito de transparente, carteira digital, qual que seria a melhor opção? Você, lojista, agora que está ouvindo, você ouve muito, qual que é a melhor opção que você coloca, né? Vamos abrir um pouquinho aqui. Então, dentro da carteira digital e o checkout transparente. A gente colocou aqui como um exemplo, né, uma lojinha. Como é que você identifica, primeiramente, aonde você tem uma carteira digital e aonde você tem o sistema transparente? A carteira digital, normalmente, é uma opção de pagamento. Fica como uma opção para o comprador. Ele tem, além das bandeiras tradicionais que ele pode escolher, ele tem a carteira identificada, normalmente, no checkout. O transparente, ele é o próprio site do lojista, ou seja, é o look and feel que o lojista desenvolveu, ou a plataforma desenvolveu, ou fez algum tipo de estudo, para que dentro do que eles têm de conceito de conversão, é o melhor modelo desenhado. Então aqui fica o checkout transparente, ou seja, o comprador ele entra, digita os dados do cartão, direto no site e processa o pagamento. Vamos abrir um pouquinho então e falar só da carteira. Então o que é a carteira digital, né? No caso vamos falar da Stelo. É uma plataforma que armazena todos os seus dados. Você tem seus dados pessoais, seus dados cadastrais e os dados de pagamento. Isso permite processar as transações no e-commerce sem que você tenha que ficar digitando. Então isso te ajuda na questão da segurança, te ajuda na questão de não ter erro de digitação, né, e você ter muito mais velocidade para poder fazer a sua compra. Então basta o consumidor simplesmente efetuar o login, a senha na carteira digital e o pagamento está efetuado. E um ponto muito importante da Stelo que se difere de outras carteiras digitais do mercado é que não tem redirecionamento. Ou seja, você não vai para um site terceiro, você não vai sair do site que você está comprando para poder efetuar seu pagamento. Isso vai trazer mais segurança para o comprador e o lojista sabe bem que perde venda com redirecionamento, né? E qual que é o benefício da carteira da Stelo, tanto para o vendedor quanto para o comprador, né? Quando a gente pega o vendedor, além da maior segurança, né, isso nós estamos falando de garantia de chargeback, a gente fala de mais vendas, porque a Stelo consegue trazer um número maior de compradores para o site. A gente consegue ter uma maior conversão, porque como a gente conhece mais o seu público, né, da carteira, a gente consegue aprovar muito mais. A gente tem uma maior retenção de clientes, é mais simples dele administrar, porque com a carteira Stelo ele já consegue ter tudo que ele precisa para vender com uma única empresa, e você consegue ter ações promocionais também. E isso a gente consegue fazer caso a caso com o lojista, de acordo com o público que ele tem, de acordo com o comprador que ele tem da sua loja. E o comprador, né? Qual que é a vantagem que ele tem de usar a carteira Stelo? É muito mais segurança, isso tanto vale para um site pequenininho, um site de nicho, um site médio, um site grande.
ele pode comprar com segurança de qualquer lugar, porque se ele se logar e fizer o pagamento, ele não precisa digitar dados, não precisa fazer nenhum tipo de digitação de dados sensíveis, né? Isso é muito mais fácil, né? Porque ele só faz um login e uma senha, é muito mais ágil, porque ele não tem que perder tempo em digitar, estimula a recompra, porque ele compra fácil, então ele vê a facilidade, ele fica estimulado a comprar mais vezes, né? Ele tem menos erros de digitação, muitas vezes, quem é lojista sabe, a pessoa quando vai comprar, ela digita errado o cartão de crédito, a transação é negada e ele não percebeu, e ele acha que a culpa é do lojista. Então, com a carteira Stelo, como os dados já estão lá pré-populados, ele simplesmente confirma e aí vai ser pago. E para o comprador ele tem ofertas direcionadas, ou seja, ele está acostumado a comprar produtos de esporte, recebe ofertas de esporte. Compra produtos de bebê, recebe ofertas de produtos de bebê. E qual que é o potencial dessa carteira, né? A gente tem várias carteiras no mercado, algumas tem até algum tempo já de mercado, mas quando a gente fala vai entrar uma carteira nova, uma carteira como a Stelo, qual que é o potencial? De onde a gente consegue entender que a Stelo vai ser uma carteira diferenciada? Principalmente pela força dos dois bancos que nós temos, né? Então, todos os usuários, ou todos os correntistas do Bradesco e do Banco do Brasil vão ser convidados a utilizar a carteira da Stelo. Isso nós estamos falando mais de 50 milhões de possíveis compradores para o seu site. Isso num pequeno prazo ou no médio prazo, lógico, não atinge os 50 milhões, mas com a força da ativação que a gente está fazendo, com certeza vai ter um número maior de vendas para o seu e-commerce. Quando a gente fala no transparente da Stelo, né, no checkout transparente da Stelo, o que a gente está falando? Que todo o processamento de um checkout transparente vai ocorrer dentro do próprio lojista, do site do lojista. Então, e o que você precisa normalmente para ter um checkout transparente? Suponhamos que você não usa nada, você quer abrir um site, você quer vender e você não quer utilizar nenhum tipo de carteira, você quer fazer o pagamento do seu site. Todo mundo sabe que não é muito simples, né? Você precisa ter um contrato com adquirência, você tem que escolher, você tem que ter o contrato com gateway, você tem que contratar um antifraude, você tem que fazer a gestão de recebimento, você tem que fazer a conciliação. Se você é um site pequeno, você tem pouco volume, alguma coisa, você consegue até administrar de uma maneira mais simples. Mas quando você começa a levar o e-commerce a sério, você percebe que você tem que ter um pouco mais de atenção, né, nesses 5 pontos. O que faz o checkout transparente ser tão atrativo, né? Ele é a maneira mais tradicional, porque você faz o contrato, você já começa a vender, é o modelo que você inicia normalmente, né? O comprador finaliza dentro do próprio site, então ele tem um pouco mais de confiança, que ele sabe que está digitando os dados no lugar correto, né? E o lojista consegue controlar toda a cadeia de pagamento. Com a Stelo, como é que funciona? Tudo isso que ele precisa fazer para processar de maneira transparente já está na Stelo. Então o lojista ele não precisa fazer contratos adicionais. Então a gente já tem uma vantagem que ele contratando a Stelo, ele já tem o transparente dele da maneira que ele quer, só que com a facilidade, sem ter que ficar fazendo diversos contratos. Num exemplo aqui, então a gente teria um checkout transparente da Stelo exatamente do modelo do lojista. E o que é muito importante frisar é que é o checkout do lojista. Não tem nenhum tipo de alteração e nenhum tipo de cadastro adicional. Tem algumas empresas que informam que tem algum tipo de checkout transparente, mas depois da compra ela envia vários e-mails para o comprador insistindo para que seja criado uma carteira ou voltando para completar algum tipo de cadastro. Se o comprador partiu do pressuposto que ele não quer criar nenhum tipo de cadastro, você ficar abordando, você incomoda o comprador. Então isso pode fazer até que esse comprador não volte a comprar nesse site. Na Stelo não funciona desse jeito. Se o comprador optou utilizar a carteira transparente, ele vai entrar, vai pagar e vai embora. A facilidade do transparente da Stelo está para o lojista, porque fica fácil para ele administrar, pois todos os recebíveis dele estão com a Stelo e ele consegue fazer muito mais simples. Dentro do que a gente está vendo aqui, então qual seria a melhor opção? Se for para escolher entre uma carteira digital ou um checkout transparente, né? Dentro da experiência que a gente tem, já acompanha bastante como meio de pagamento, a melhor opção é sempre dar opções. Então, você tem que optar pelos dois. Você ter uma carteira digital bem formada, uma carteira digital de confiança e também ter o checkout transparente. Não dá para você ficar só com um, você precisa dos dois. A gente sabe que o percentual de penetração numa carteira não é tão grande como o do transparente. Mas você precisa ter uma carteira digital para trabalhar com o público que vem dessa carteira. No caso da Stelo, como a gente tem um público muito grande, vale a pena você investir, vale a pena você trabalhar com a carteira.
E o transparente vale a pena você habilitar, porque você consegue ter todos os seus recebíveis de uma maneira muito mais simples. Então a gente parte do ponto que é a simplicidade de um checkout transparente e a praticidade e a segurança de uma carteira digital. Quanto custa, né? Estamos aqui falando, muito bom, muito bem, né? Já tem gente perguntando o preço desde o começo da apresentação aqui, mas quanto que vai custar? A Stelo está entrando com uma taxa padrão, uma taxa de balcão de R$ 4,69 por transação e 49 centavos por transação aprovada. Isso aqui para você receber em 14 dias. Ah, você não quer receber em 14 dias, você quer receber em outro prazo? Não tem problema. Você pode receber em 3 dias, pode receber em 14 dias ou 30 dias. Você escolhe o recebimento. E você tem aqui as opções das bandeiras, lembrando, né? Você tem Visa, Master, a Elo, a Amex, a Diners, a transferência do Banco do Brasil e do Bradesco, o cartão de benefício, né, que é o de cultura ou então o da Alelo, e o boleto. Dentro desse leque de opções de pagamento, você pode ficar tranquilo que você está pegando tudo que o comprador precisa. E você, dentro da Stelo, você tem a opção de oferecer o parcelamento em até 12 vezes e escolher se você quer receber à vista ou a prazo. A Stelo não te obriga a antecipar, ela te dá essa flexibilidade. Se você não quiser antecipar e receber conforme o seu parcelamento, você recebe, não tem problema nenhum. Isso já é um diferencial de outras carteiras do mercado. Mas caso você queira antecipar, também não tem problema nenhum, nós antecipamos para você. E um ponto muito importante para você que é cliente do Outstore e está aqui acompanhando a palestra com a gente, que é o seguinte: cliente do Outstore tem uma condição especial, é um preço menor do que esse que foi informado no slide anterior. Para você saber qual que é essa taxa, aí eu vou fazer, vou provocar um pouquinho você. Você vai ter que acessar o site da Stelo, você vai fazer um pré-cadastro, ou então você manda um e-mail para a gente, manda lá comercial@stelo.com.br, fala que você é cliente da Outstore, bate um papo com a gente e a gente passa a condição que foi negociada aqui para os clientes do Felipe, aqui, os clientes da Outstore. Pessoal, é isso. Quem tiver perguntas, estamos abertos. Podem ficar à vontade. Então, vou pegar uma pergunta aqui. Quem está fazendo a pergunta é o Rodrigo Faria. Então, vou ler a pergunta dele aqui. Amigos, hoje tenho um sistema que me garante chargeback também, mas ao mesmo tempo tem uma taxa de aprovação muito baixa. Como essa ferramenta pode melhorar a minha aprovação? Rodrigo, muito boa a sua pergunta. A gente, como tem um conhecimento muito grande da base de compradores, a gente consegue garantir muito mais que esse comprador é um comprador confiável. Então, o índice de cancelamento da Stelo dentro da carteira acaba sendo muito menor, pois a gente tem a informação que cruza de banco, tem a informação de cartão e tem as informações de ferramentas da adquirência dos bancos que trabalham com a gente. Então, a gente consegue aprovar muito mais pelo poder de conhecimento que a gente tem da carteira. Se você quiser entrar um pouco mais, Rodrigo, pode mandar um e-mail para mim lá que a gente conversa um pouco mais sobre isso também, tá bom? Vamos pegar uma outra aqui. Como funciona o chargeback no checkout transparente? Vocês assumem também? A gente também tem um percentual que a gente assume do chargeback do checkout transparente. E quem fez a pergunta foi o Thiago. Thiago, a gente também tem uma política de garantia de chargeback para o transparente. Pode mandar para mim um e-mail também lá, a gente te passa o detalhe. Eu preciso entender um pouquinho mais só qual que é o seu segmento, tá bom? Mas a gente também tem a política de garantia de chargeback para o transparente. Aqui tem uma pergunta agora do Alan. É possível contratar diretamente com o meu atual consultor da Cielo? Ainda não. A gente vai ter uma interatividade muito grande com a Cielo, mas ainda não. Você pode mandar e-mail para a gente ou ligar lá para a gente que a gente passa mais dúvidas para você. Eu preciso entender um pouquinho só como que você está integrado lá na Cielo. Mas a gente tem sim uma interatividade com a Cielo para você poder usar a Stelo. Agora tem uma pergunta da Maiara. Maiara, qual seria a taxa do boleto? Eu tenho duas maneiras de fazer a taxa do boleto, Maiara. Eu posso fazer um percentual, posso fazer um fixo. Eu preciso entender um pouquinho mais do seu negócio só para saber qual que é seu ticket médio e tudo, mas eu consigo fazer dependendo do seu modelo de negócio, se você tiver um ticket muito alto, eu posso fazer uma tarifa fixa, por exemplo. Fica mais fácil. Vamos pegar mais um aqui. Vou pegar a pergunta aqui da Cíntia.
Em relação ao prazo de análise, qual será o prazo? A gente tem a aprovação online, Cíntia. Nós não teremos o delay de outros intermediadores que podem aprovar em 24, 48 horas. Nosso prazo de aprovação, como a gente tem um conhecimento muito maior do comprador, a nossa aprovação é praticamente online. Você não tem o delay. Então, se você tem um site que você vende produtos, não serviços, por exemplo, você sabe que é muito ruim você ficar esperando aí 24 horas, 48 horas, né? Principalmente se você tem um ticket um pouquinho mais alto. A gente sabe que alguns intermediadores atrasam um pouco mais a confirmação por causa do ticket. No caso da Estelo, não, por conta desse nosso conhecimento. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode mandar e-mail lá pra gente, Cíntia. Tem uma outra pergunta do Thiago. Se a aprovação online também é para checkout transparente? Também, Thiago, também funciona no checkout transparente, é o mesmo produto. Tem aqui uma pergunta do Danilo, sobre o adquirente. Quando a Estelo tenta passar o Visa e o mesmo funciona, vocês tentam passar a transação em outro adquirente para ter mais conversão? Não, a Estelo está rodando hoje só na Cielo, mas a gente tem um sistema de retentativas com a própria Cielo que funciona muito bem. A gente não precisa passar com outra adquirência hoje, Danilo. Tem uma outra pergunta aqui. O Rafael Queiroz está me perguntando, tem um acordo de vendas com a PayPal em até 12 vezes sem juros, com antecipação imediata em 7%. Conseguimos chegar a isso com algumas das soluções da Estelo? Rafael, com certeza, pode mandar e-mail lá para a gente que você troca o seu meio de pagamento. Pode mandar lá para o comercial que a gente consegue fazer uma condição melhor. Pode mandar que não tem problema nenhum. E tem mais uma. Está entrando aqui, só um pouquinho, vamos ver aqui. A Maiara está perguntando se nós temos gerenciamento de disputa. Temos sim, Maiara. Temos também a disputa para fazer tanto para auxiliar para o comprador quanto para vocês. Isso dá segurança para os dois lados. Nós temos sim. Tem uma pergunta do André Simões aqui. Quando que a Estela vai estar operando? Nós já estamos operando, André, em forma de piloto. A gente tem alguns e-commerce já rodando com a gente. A gente está trabalhando dentro do universo do público bancário. Não está ainda aberto 100%, mas a gente já está em integração com algumas plataformas, até como já foi divulgado. A DotStore aqui também já está fazendo a integração, deve estar liberado mais algumas semanas, mas por enquanto nós estamos no piloto com alguns clientes, está rodando muito bem. Vamos pegar uma outra aqui. O checkout transparente já vai estar disponível apenas a carteira? Não, Thiago, os dois modelos vão estar disponíveis, tá? Você pode usar os dois. Pode utilizar somente a opção de checkout? Eu entendo que é o transparente, né, André? Você pode usar o transparente, mas você colocar a carteira como uma opção lá é melhor até para você. Tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe Soares. O cliente precisa criar o cadastro para conseguir pagar a transação no site? A gente tem um sistema, Felipe, Luiz, ele não precisa primeiro fazer o cadastro para comprar. Então, o nosso fluxo de experiência de compra é mais fácil. Ele compra, a gente garante a compra e depois ele completa o cadastro se ele estiver utilizando a carteira. E como ele tem a opção de ativar a carteira por outros canais, inclusive até pelos canais bancários, é bem provável que ele chegue para comprar no seu site já cadastrado. Mas caso ele queira se cadastrar no momento da compra, ele não tem toda aquela burocracia ou todo aquele monte de perguntas que normalmente tem que fazer para poder efetuar a compra. Tá? A gente vai priorizar sempre que a compra seja feita primeiro. Vamos pegar mais uma aqui. O Frederico está perguntando aqui, qual que é a taxa de parcelamento para receber em 14 dias? Frederico, a gente tem uma taxa padrão aqui no site que é de R$ 1,99,
tá? Você recebendo 14 dias, mas se você quiser entender um pouco mais como que é calculado, pode mandar um e-mail para a gente lá, que eu detalho para você. Mas a taxa é de R$ 1,99. Tem uma pergunta aqui do Wagner. Se não terão delays em aprovação, significa que não existem análises manuais. Na verdade, o nosso modelo de análise, ele consegue fazer uma análise rápida. Não necessariamente pode estar na análise manual ou não, mas que não chega a 24 horas, como alguns outros concorrentes, não chega com certeza. Qualquer dúvida, Wagner, pode mandar um e-mail para mim também, que eu te auxilio lá. Agora entrou bastante pergunta. Vamos pegar pela ordem de entrada aqui. O Adriano está perguntando se já tem como obter a documentação para integrar. Adriano, a gente já tem a documentação lá sim. Pode mandar um e-mail para a gente, eu te passo a documentação e a gente te explica até como está a relação a sair do piloto ou você entrar no piloto para participar, tá bom? Mas a documentação já está lá, pode mandar um e-mail para a gente que a gente passa para você. O Thiago está perguntando se tem alguma loja, ainda está ambiente fechado, Thiago. Mesmo que você entre nas lojas, as lojas você não vai conseguir enxergar a Stelo, que está no piloto, então não está na URL padrão do site, tá? Vou pegar alguma outra aqui. O Rafael fez uma outra pergunta aqui. Rafael, você está me passando um pouco mais do detalhe da sua operação? Pode mandar no e-mail no comercial, que aí a gente atende separado, eu te explico esses detalhes do seu negócio, tá? Mas dá para atender sim. O Adriano está pedindo para confirmar isso mesmo, Adriano. Pode mandar comercial@stelo.com.br. A gente te responde. Tem uma pergunta do Hugo, como que é o processo do cancelamento? Hugo, você consegue cancelar, se você estiver usando a carteira, pelo seu próprio admin, você pode fazer um cancelamento numa transação, é bem simples, tá? Isso tanto para o transparente quanto para a carteira. Eu estou partindo do pressuposto que você é um lojista, tá? Caso você precise fazer um cancelamento de uma transação, por qualquer que seja o motivo, é bem fácil de fazer o cancelamento, é tudo via API, tá bom? Vou pegar aqui, tem gente nova entrando fazendo pergunta. A Larissa está fazendo uma pergunta aqui se tem cancelamento parcial. Tem sim, Larissa. Teremos também o cancelamento parcial. Você pode fazer 2 vendas e cancelar apenas uma parte. O André está fazendo uma pergunta aqui. Vocês têm planos em incluir débito em conta e outros bancos, de outros bancos além do BB do Bradesco? A gente tem plano sim, André. A gente não pretende restringir apenas a solução do Bradesco Banco do Brasil. Aliás, a carteira da Stelo não é só para clientes do Banco do Brasil e do Bradesco. É uma solução do Banco do Brasil e do Bradesco. Mas se você, por exemplo, tiver uma conta no Itaú, você pode criar uma conta Stelo também sem nenhum problema. Agora, a transferência para o Itaú aí vai depender da negociação com os outros bancos, mas da nossa parte não tem nenhum tipo de restrição, ok? As últimas perguntas aqui. É isso, pessoal. Acho que agora zerou. Tem mais alguma pergunta aí, Carol? Acho que deu. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar e-mail para a gente, comercial@stelo.com.br. A gente responde, pode ligar também para a gente lá, a gente tira qualquer tipo de dúvida, tá? Esse e-mail cai lá para a gente direto. Dúvida com taxa, com prazo, documentação, qualquer tipo de serviço, pode mandar para a gente. Tá bom? Muito obrigado a todos os clientes, todo mundo que participou. E obrigado a Carol e a Dot Store também pela oportunidade de a gente falar aqui da Stelo.